Queria dar boa noite aí para quem está com a gente, né? Então eu convidei a Jessie, ela é super minha amiga, a gente está num caminho muito legal aí, muito alinhadas em relação ao que a gente está buscando, né, trazer para a questão do olhar para a infância, né? Então a Jessie, ela é pedagoga e além disso, né, nesse momento ela está trabalhando especificamente com as emoções na primeira infância. Então, tanto com atendimento aos familiares, né, quanto com atividades, recursos pedagógicos. Depois, Jess, no final, queria que você contasse sobre os recursos pedagógicos que você lançou semana passada. E queria saber de você como que está essa questão, por onde você quer começar. Boa noite, meu nome é Jess, como a Miri já me apresentou, eu vou pular essa parte, né, pra gente já ir, então, pro papo. A gente pensou esse encontro, na verdade, foi um convite que a Tamires, né, me propôs, eu achei muito bacana, interessante, eu amo falar sobre as emoções, e agora eu estou trabalhando especificamente com as emoções na primeira infância, e a gente conversou bastante nesses últimos tempos, a gente tem uma linha de pensamento bem parecido, que é justamente esse impacto que tem a importância dessa primeira infância, né, dessas emoções na primeira infância. Então, quando a gente fala como que a gente lida com o sentimento, né, das crianças, eu acho que antes da gente pensar como lidar, a gente tem que pensar um pouquinho como que é a questão do desenvolvimento, né, para a criança conseguir lidar. O que vem antes? Porque a gente às vezes tenta olhar muito, vamos achar estratégias para lidar, só que a gente às vezes não consegue pensar um pouquinho sobre o desenvolvimento. Então a criança pequenininha, ela ainda não tem maturidade para lidar. Então quando tem aqueles momentos de birra, de explosões, faz parte do desenvolvimento, né? Eu vejo muitos pais angustiados e eu entendo, porque é um momento muito angustiante, tanto da criança tá naquela explosão, quanto de o que eu faço, né? Como é que eu lido com aquela situação? E para os dois lados, será que eu controlo ou será que eu acolho? E aí tem uma dúvida muito pontual dos pais, mas se eu acolher não vai estar potencializando, eu não vou estar passando a mensagem de pode fazer isso, que eu tô aqui te apoiando. Quando é, na verdade, ao contrário. Porque quando a gente pensa nessa explosão, eu vou pegar esse exemplo, né, que é o que acontece, normalmente angustia bastante os pais, a birra em si, ela acontece por conta de uma imaturidade neurológica. O cérebro da criança ele não está desenvolvido para conseguir controlar essa explosão. Essa explosão é como se fosse um pedido de ajuda. A criança está ali no meio de uma crise, como se fosse uma dor. E é a forma que ela consegue. Ela vai expressar por meio do corpinho e por meio do choro, do grito, é o que ela consegue, é a necessidade que ela tem. Então, pensando no adulto, que tem sim um cérebro desenvolvido, que ele finaliza lá por meio dos 25 anos, tem alguns estudos agora falando que até próximo dos 30, né, ainda tem essa margem muito grande, porque pensa, se o cérebro finaliza, né, entre aspas, que é justamente a parte do cérebro que tem esse controle, que tem essa maturidade emocional, aos 30, como que a gente exige de uma criança de 3 anos um controle que nós, muitas vezes, não temos com 20? Então, é importante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente pensa sobre esse desenvolvimento neurológico mesmo, que é uma estrutura física, a gente consegue mudar o olhar, a gente consegue mudar o horário e perceber, então se é uma coisa neurológica, né, tá dentro do corpo, tem um aspecto físico, não é só emocional, tem uma parte do cérebro que realmente não está desenvolvido e não vai permitir que ela se comporte como com a maturidade que a gente espera e que é irreal, né? Que a gente construiu essa ideia de que a criança tem que se comportar, que ela tem que engolir o choro, que ela tem que fazer tal coisa. Por que ela tem que? Né? Isso demonstra que a gente também, às vezes, não para pensar, ou também essa coisa de buscar o conhecimento e entender que por que tem? Na verdade, não tem. Porque se a gente vai ver a fundo, o cérebro dela não está desenvolvido para isso. Então, o que é esperado de uma criança pequena, e aí uns 4, 5, não tem, na verdade, uma margem fixa. Cada criança vai ser uma criança. Tem um período, né, que a gente tem como base, claro, que na primeira infância, principalmente as birras em si começam por volta dos 2 aninhos, mais ou menos, que é justamente o período que ela está começando a se perceber no mundo enquanto eu, sujeito, separado
dos cuidadores, separado desse núcleo familiar, e o meu querer, né? Ela começa a definir melhor o que ela quer. Eu quero isso, e a forma que eu tenho de expressar é batendo o pé, é chorando. E aí a forma que esse adulto vai responder a esse choro também vai ensinar para ela algo. Então, primeiramente, é importante isso, a gente pensar sobre esse cérebro que não está maduro. Então, se a gente entende que não está maduro, a gente não espera o que ela não pode dar. Então, a gente muda esse olhar. Então, a gente pensa, se ela não tem maturidade, o que eu preciso fazer para ajudar ela a desenvolver? E aqui não é acelerar, porque a gente não vai acelerar, mas a gente vai sim potencializar, beneficiar e, conforme, dependendo de como a gente lida, a gente vai ou podar, ou a gente vai, como se fosse, potencializar os neurônios em relação a essa aprendizagem. Então, como que eu recebo? Quando eu choro, birro, faço birra, como que o externo me trata? E quando eu digo externo, não é só pai e mãe, tá? É o externo na escola. Então, quando eu choro, como que essa professora reage? Quando eu vou no médico, e aí eu falo que eu não quero que toque no meu corpo, porque eu ainda estou fazendo essa percepção, eu estou aprendendo sobre o meu corpo, é meu. E aí vem esse profissional que força, né, o tocar no sentido, claro, a gente entende, é importante a gente também separar, porque a gente entende a importância que o médico, ele vai cuidar, ele vai precisar tocar. Só que tem formas e formas de tocar com respeito ou com desrespeito, né, em relação à criança. E essas duas formas, elas vão marcar. Então, é importante a gente saber disso, porque quando a gente sabe que vai marcar, a gente também, enquanto, pensando agora, sim, enquanto pais, enquanto família, na verdade, que tipo de profissionais que também vão ter contato com essa criança, né? Porque essa criança, primeiramente, a base dela, emocional, vai ser a família. E aí eu digo família, independente da sua composição. Pai, mãe, avô, tio, ela vai ter sempre cuidadores principais, que é quem ela vai construir como referência emocional. Só que, a partir daí, ela vai construir a sua base e aí ela vai ter contato com outros profissionais, ou não só com profissionais, mas pessoas do dia a dia mesmo. Uma pessoa que passa e é um pouco mais ríspida. Uma pessoa que a gente talvez vai num restaurante, que é muito recorrente, né? Os pais ficam num constrangimento, a criança lá chorando, fazendo uma birra, e aí você tem duas vias, né? Ou uma angústia muito grande desses pais, e aí você vê um não saber o que fazer com essa criança que está chorando, ou você sai desse ambiente, ou você tenta controlar. E aí tem as várias possibilidades. A tela também entra como uma possibilidade de controle, se a gente for pensar que a tela vai ser uma forma da criança ficar quietinha ali dentro daquele ambiente. Então, é importante a gente pensar sobre isso, sobre essa imaturidade, antes da gente conseguir pensar sobre o lidar em si, porque dependendo de como a gente tem essa compreensão do desenvolvimento, o lidar vai nos levar para caminhos totalmente diferentes. Então, se a gente acha que a criança tem que ser controlada, e se a gente quer uma relação que a criança nos obedeça, que é diferente do respeito, aí, ok no sentido, você tem consciência que vai ser uma construção diferente de uma criança que tem essa permissão, entre aspas, ela sabe que naquele ambiente ela pode se expressar da forma que ela quiser, ela pode se espernear no chão, ela pode, enfim, fazer o que ela tem necessidade, pensando ainda nessa imaturidade, né? Não tem uma intencionalidade da criança. Muitos pais me perguntam assim, mas a criança aprende, né? Ela tá me chantageando, ela aprendeu a fazer esse jogo de chantagem. A chantagem, na verdade, ela sempre tem uma intenção. Então, quando a gente chantageia alguém, eu tenho uma intenção, eu quero que tal pessoa faça tal coisa. Então, eu tenho uma organização, um pensamento organizado de que eu quero que ela faça tal coisa, então eu vou pegar um ponto fraco e vou conduzir, né, vou manipular essa pessoa para ela fazer. A criança, ela não tem essa maturidade. Então, eu entendo que às vezes é difícil, né, porque realmente parece que a criança, ela chora, ela chega no ápice e aí eu tenho que abrir mão, eu tenho que ceder. Mas também é uma aprendizagem. A imaturidade está ali, é fato. Então, a criança ela não consegue lidar. Como ela vai lidar como ela vai conduzir essa birra, né, essa sua expressão, essa sua necessidade, né, de
também de acolhimento, mas também essa necessidade de colocar para fora o que eu estou sentindo, porque eu não entendo, tá um turbilhão de emoções, eu não sei o que, basicamente é isso, eu não sei o que está acontecendo, tá difícil, e ela precisa colocar para fora, ela precisa expressar de alguma forma. É importante a gente pensar, nós, como que a gente lida com a nossa raiva? Que é difícil, às vezes a gente está com raiva e a gente precisa fazer, porque a raiva é um sentimento muito, ele exige movimento, né? A gente tem que expressar de alguma forma, seja gritando, seja, sei lá, o adulto tem essa ideia que a gente, né, dependendo de qual forma, mas cada um tem a sua forma. Mas é muito claro, assim, eu tô muito ansioso, eu tô muito irritado, eu vou, sei lá, vou sair de casa, vou respirar, vou passear, vou pegar o carro, vou dirigir um pouco. A criança, a única coisa que ela consegue é com o corpo, é chorando. E aí, se a gente pensa na criança que ainda não fala, ela só tem o choro, ela só tem o berro, ela só tem o grito. Então, como que a gente quer que essa criança não grite, não chore, não berre? Porque é a única forma que ela tem de nos dizer. Então, é importante. E o nosso papel, enquanto não só pais, mas enquanto adultos, né? Porque aí, se a gente pensa nessa questão de como lidar com o sentimento, a gente pensa numa questão de sociedade. Porque essa criança ela vai permear por vários ambientes. Escola, se tem uma aula extra ou se não tem, um parquinho, e tudo vai passar da forma que ela, né, que ela aprendeu, que ela normalizou. E não sei, eu acho que eu tô falando muito. Tamires, você quer pontuar alguma coisa? Eu achei legal. Não, eu achei legal que você trouxe, Jess, esse paralelo com o adulto, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas olham o comportamento da criança e assim, ai, que coisa feia, né? Principalmente falando dessas explosões emocionais, ai, que coisa feia, ai, nossa, que criança mal educada e não sei o quê. E a gente esquece de olhar para os adultos, e a gente tem muito adulto que faz birra. O adulto que, a hora que tá nervoso, joga o celular na parede. O adulto que quando tá assim, explodindo, sei lá, tipo, precisa sair de casa, porque não pode ficar perto de alguém, porque tem vontade de bater na pessoa. Então, assim, as explosões emocionais, elas acontecem com os adultos também, sabe? Então, esse é um ponto muito interessante da gente trazer. E eu sempre gosto de fazer um paralelo. Eu não sei se todos já tiveram vivência com isso, ou se conviveram com alguém, mas de pessoas que têm ou ansiedade ou síndrome do pânico, tá? Porque o que acontece? Dentro da ansiedade e dentro da síndrome do pânico, geralmente acontecem quadros de explosões emocionais. Então, a pessoa ela já tá assim, tem tanta coisa dentro dela que ela começa ou a chorar, ou tem a questão da respiração. Na síndrome do pânico isso é muito forte. A pessoa não consegue nem respirar, ela acha que ela vai morrer. E isso, por mais que ela saiba, está tudo bem, está tudo ok na minha casa, está tudo ok no meu trabalho, mas o que acontece? O cérebro dela tá com uma desregulação, uma desregulação hormonal, e aí a pessoa não consegue controlar. É o corpo que desliga e ele precisa expressar isso. Então é muito interessante quem já teve vivência com ansiedade ou síndrome do pânico, ou quem já conviveu com alguém que teve uma crise dessa, entender que assim, é muito parecido com o que acontece com a criança. Ela não tem o controle, assim como o adulto, nesses casos, ele também não tem controle. O racional dele, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que ele está seguro, né? Mas ele se sente em perigo, ele sente que ele vai morrer, ele sente que ele não vai conseguir. Então a criança é a mesma coisa, só que ela ainda não tem essa maturidade de entender que tá tudo bem. Para ela, ainda é mais difícil, porque tudo é real. Então, na cabeça dela, um simples ir embora do parquinho, tá? É o fim do mundo. Porque, assim, o parquinho ali é um super momento de diversão. É onde ela tá extravasando, curtindo, tem outras crianças. E aí ela vai pra casa tomar banho. Pô, chato pra caramba, entendeu? E aí ela não quer ir. E aí ela tem essa explosão emocional. E é super normal, é super comum. E, assim, faz parte do desenvolvimento. Então, a birra, ela vai acontecer. Mas aí entra a questão que a Jessie trouxe. Qual é o papel do adulto nisso?
Porque as crianças não têm o cérebro maduro, mas a maioria de nós já tem. Então, assim, se a gente tem uma criança que ela não tem o controle de se acalmar sozinha e de entender o que está acontecendo, o adulto precisa trazer essa função, entendeu? Então, assim, se tem uma criança desregulada com um adulto desregulado, a gente tem aí um problema muito sério e que a gente vê acontecendo dentro das famílias, dentro das escolas, como a Jessie falou, em situações em hospital, em situações com aulas extras. Então, assim, os adultos que lidam com as crianças, eles precisam entender que eles são os maduros da situação. E que essa expressão corporal do espernear, gritar, chorar, não é pessoal com o adulto. Eu acho que muitos adultos levam para esse lado. Nossa, tá me atacando, tá me manipulando. Quando a única questão é que a criança ela não está conseguindo lidar com toda a intensidade de sentimento que ela tem. E que, para ela, o adulto pode ser a coisa mais boba do mundo. Nossa, mas só porque tá indo embora do parquinho? Mas para aquela criança, é um grande momento. Assim como a gente tem adultos que surtam porque não achou uma roupa para vestir para sair, não tem um boleto para pagar, não tem dinheiro, a pessoa surta. Então, assim, cada idade tem o seu problema. Concorda, Jess? Não, perfeito, é exatamente isso. E aqui é justamente para a gente ampliar esse olhar mesmo, porque às vezes a gente fica tão fixado na criança, né, que acontece isso, como que eu vou controlar? E é o que você falou, tem adultos que simplesmente soca a parede. E aí o que tem a ver, qual a relação dessa birra, desse choro, desse espernear no chão e o soco na parede? É uma birra. A diferença é que o soco na parede é de um adulto que já deveria ter o seu desenvolvimento emocional ali, ó, regulado. Eu sei que eu estou sentindo raiva. Eu sei que eu não posso socar a parede. Então, se eu preciso extravasar essa raiva, eu vou achar meios mais não positivos no sentido de, vou pular. Às vezes não vai funcionar, mas é uma coisa mais forte. Vou fazer uma luta, vou fazer uma coisa um exercício que coloque para fora essa adrenalina, porque, né, somos pessoas também, é importante a gente também considerar a individualidade. Tem pessoas que bebeu água, respirou, fez meditação, ótimo, vai funcionar. Tem pessoas que não. Tem pessoas que precisam fazer um Muay Thai, precisa fazer um Jiu-Jitsu, e tá tudo bem, precisa fazer alguma coisa que coloque todo esse movimento da raiva para fora. Só que a minha questão aqui é essa maturidade, né? É de você entender que, por mais que você não tenha aprendido, e eu acho que muitos de nós não aprendeu, porque a gente vem, se a gente for ver, né, em termos de educação infantil, a nossa base social ainda é tradicional, ainda é baseada no controle de que essa criança tem que ser contida, né? Então, esse olhar para as emoções, ele é muito recente, né? Tem se falado bastante ultimamente, até pelas situações que vem acontecendo mesmo, né? Que a gente vê de atitudes que não são legais, que está diretamente relacionado à emoção, né? A como que esse adulto aprendeu a lidar com o seu emocional. E aí a gente pensa... Pode falar. Não, é que eu ia falar, até dentro disso, hoje a gente tem a ciência do nosso lado. A gente consegue literalmente enxergar o que acontece dentro do cérebro de uma criança quando alguém grita com ela. E principalmente quando é o adulto de maior referência de amor na vida dela, né? Que são ali as pessoas, os principais que estão ali, os principais cuidadores estão com a criança. E aí fica uma relação estranha, porque a pessoa me ama, mas ela grita comigo, a pessoa me ama, mas ela me bate. O que é amor? Né? Então a gente já entra nesse ponto. E até tem um comentário ali da Fernanda que eu achei muito interessante, que a família realmente, às vezes, não sabe lidar, não consegue lidar. E aí eu acho que a gente já pode ir levando, Jessie, para essa questão, né? Aconteceu ali, uma explosão emocional. O que é o acolhimento e o que é a resposta do adulto? Quais são os caminhos que os adultos podem trilhar e quais são as consequências disso? Tanto o caminho mais respeitoso, pautado na ciência que a gente sabe, ou um caminho que vai gerar ali algumas coisas. Eu não vou dar spoiler, vou deixar você falar. Perfeito. Tá.
Você me falou, me veio um exemplo na ponta da língua, assim, mas acho que quando voltar eu relato. Tá Mas bom. então, a gente pensando nessa relação, é justamente, na verdade, o que você pontuou de como que vai ser construída, né? Como que a forma que a gente está lidando com essa criança ali na infância, a infância é a base. Então, até os 3 aninhos, mais ou menos, a criança está desenvolvendo e construindo a questão da moralidade, identidade. Mas até os 7 anos é um período muito importante, que é o que ela vai ter de base para a vida, assim, de referência. Isso é o amor. Então, eu aprendi que bater e gritar é a forma que se ama. Ela vai ter esse reflexo na vida adulta. Então, ela vai entender que um companheiro, não só um companheiro, uma amizade que trata ela dessa forma, é ok. Porque ela teve como base isso, e aí é o que ela construiu de amor. Ah, mas tá errado, mas é o que ela tinha como referência. E aí é importante a gente pensar, cada criança vai ter a sua referência. Uhum. Então, se a gente pensando em como lidar, uma criança que está no meio de numa explosão, está chorando, não quer. Vamos pensar por 2 caminhos, então. O primeiro, a gente tem o caminho do controle. Na verdade, a gente tem que pensar o que a gente quer naquele sentido. Né? Eu acho que é primeiro olhar para o adulto. Porque quando o adulto consegue responder essa pergunta, fica mais claro. Por mais que seja difícil, assim, eu entendo, eu tenho um filho de 3 anos, e as birras acontecem, e é isso. E a gente não espera-se do adulto também uma perfeição de que todo momento, toda birra, você vai saber como lidar, você vai lidar, vai fazer A, B, C e vai sair perfeito. Não vai. E é bom entender, porque a gente também humaniza um pouco esse adulto. Senão a gente tira dele essa humanização de que você vai errar. Às vezes você vai gritar sim com o seu filho. E tá tudo bem, não é de um grito que a gente está falando. A gente está falando de uma relação conflituosa que essa criança todo dia ouve um grito, todo dia tem uma rispidez. Não é um grito que, não pode. E eu gritei. E a questão, como que eu faço também com esse grito? Porque o que vem depois não é eu errar, é mostrar que, me equivoquei, desculpa. Então, tudo que o que vem depois também do que a gente considera erro, que não devia ter feito, é importante a gente pensar. Mas durante a birra, enfim, a pergunta é olhar para dentro o que eu quero. Vamos pensar o clássico, um shopping. A criança chorando, esperneando no meio do shopping. É constrangedor. Eu sei, eu já vivenciei isso. E é angustiante, assim. Mas é importante a gente pensar o que importa naquele momento. Qual que é a preocupação? E olha, eu entendo que quando a criança está no auge daquela angústia, a gente se preocupa, assim, porque a gente se sente julgado. A gente sente os olhares, e os olhares estão condenando que mãe horrível, que pai horrível, que, enfim, babá, seja quem estiver com essa criança. É horrível porque não consegue controlar. Porque é sempre pautado no quanto você controla. Infelizmente, dentro do que eu falei da questão tradicional, o que muitas pessoas têm como base é a criança, né, que é bem comportada, que obedece, é a criança que é bem educada, né, para os olhares de fora. Então, essa criança que está esperneando, que está chorando, é mal criada. É uma criança mimada. É uma criança que, não tem controle. E aí é muito complicado também para esses cuidadores, para essa família que está com essa criança, porque ela já tem que lidar com essa tensão de ter que lidar com meu filho, eu ainda tenho que lidar com a tensão de olhares que não são legais e realmente gera uma pressão muito grande. Então, nesse momento, tentar, na medida do possível, respirar fundo e focar na criança. É É ela. isso que eu ia falar, sabe por quê? Eu acho muito interessante o quanto, assim, a gente tem os olhares julgadores de pessoas de fora e a criança que, teoricamente, é a mais importante ali. Por quê? Com a criança, eu tenho um vínculo, eu convivo com ela, seja meu filho, seja sobrinho, quem for. Aquela criança, ela faz parte da minha vida. As pessoas com esse olhar julgador não faz a mínima parte da tua vida. Então, assim, às vezes as pessoas ficam se incomodando com gente desconhecida, que não tem nada a ver com a tua vida, entende? Então, eu acho que esse é um ponto também. Vai olhar, vai julgar? Problema da pessoa, entendeu? Ela não sabe o que você está vivendo, ela não sabe do seu dia a dia, ela não sabe qual é a relação que você está construindo com a criança. E se ela quiser olhar e falar, nossa, que criança mais educada, manda a pessoa cuidar da vida dela, né? Então, eu acho
assim, que isso também vem da nossa infância. Porque a Claro. gente foi criado para não desagradar ninguém, para ser agradável em todos os lugares. E aí esses olhares julgadores, eles dão o gatilho na gente, de que a gente não está sendo bom, que a gente não está sendo educado, que a gente, pior ainda, não estou educando a minha criança, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa se libertar muito disso, principalmente desse peso de gente que não tem nada a ver com a nossa vida, né? Exatamente. Exatamente, é esse o ponto, né? Porque dói na gente, porque. Só que é isso, dói na gente porque é o gatilho, é o que você falou. Não tem nada a ver com a minha criança, tem a ver comigo, com a minha criança interior. E por mais que seja difícil, a minha criança interior, que também precisa desse olhar, mas naquele momento da Bia é a sua criança ali. É a criança que está externa ali que você precisa acolher, né? É o seu filho, seu sobrinho, aluno, seja quem for. É a criança que você tem ali uma responsabilidade afetiva, né? De construir esse laço. Então, no meio dessa. Voltando para os dois caminhos, o que eu quero? É da criança? Então você vai focar no emocional dela. Ela tá tendo uma birra. Se ela tá tendo uma birra, ela tá pedindo ajuda porque ela não tá conseguindo lidar com as emoções. Pensando, o adulto é o regulador. A criança não consegue se regular sozinha, então ela precisa desse adulto. Como? Não existe um passo a passo. Eu, particularmente, não gosto muito dessa questão. Eu acho que as dicas são importantíssimas para a gente mudar o olhar e pensar, nossa, isso é legal. Mas a gente não pode falar quando a gente fala sobre acolhimento, quando a gente fala sobre como lidar, a gente não pode pegar essas dicas e colocar numa caixinha, vou fazer assim porque a criança vai reagir. Porque a gente faz assim, e a criança não vai reagir. Tem criança que vai reagir, mas se seu filho não reage, você vai se sentir muito frustrado. Não, porque não dá certo, porque não é assim. É de descobrir mesmo o que dá certo com o seu filho. Nesse contexto, que é importante, pensando no bem-estar dessa criança, é um shopping lotado, certo? A criança está aos prantos. Quanto mais olhares, a família se sente pressionada, mas a criança também se sente pressionada. Ela também sente a tensão, porque os pais também transmitem o emocional. Então, ela já está tensa pelo próprio sentir que não está conseguindo lidar. E aí tem mais o externo, o ideal dentro desse contexto, tirar a criança de cena. E não pensando em tirar de cena porque, não sei lidar. É tirar de cena para socorrer mesmo essa criança e levar ela para um lugar que seja mais tranquilo. Seja um banheiro, seja numa loja, seja num corredor que não tenha tanta gente. Porque assim, sem tanto estímulo, você vai conseguir focar nessa criança. E acolher. Acolher como? Não sei, ele está chorando, está aos prantos. Esteja disponível. E o estar disponível nem que a criança esteja chorando, berrando. Talvez ela precise colocar para fora. E não é controlar. No shopping, então todo mundo olhando. Mas se você conseguir sair, talvez, no estacionamento, seria o ideal. Ela chora o que tiver que chorar, grita. Porque é isso, a criança talvez precise. Tem criança que você vai oferecer um colinho, ela já vai, né, aceitar esse colinho, vai ir aos poucos se regulando emocionalmente, ficando mais tranquila, já aceita essa questão do afeto. Mas cada criança é uma criança. Então, o ideal, pensando no bem-estar dessa criança, tire de cena e acolha da forma que ela também aceita. Porque como ela está naquele turbilhão, e você vai dar o acolhimento depois, talvez ela não queira esse acolhimento. Talvez ela precise chorar, chutar. Não quer dizer que você vai deixar ela te chutar, né? Também tem uma ideia muito de que olhar para a criança com respeito também é deixar ela fazer o que ela quer, o que não tem nada a ver, né? Não é permissividade que a gente está falando aqui, que é só olhar para a criança dentro de um bem-estar e nunca frustrar. Na verdade, ela já está tendo que lidar com as próprias frustrações. Você precisa ser a calma que ela não está conseguindo ser. E aos poucos, assim como ela vai sentindo o seu emocional dentro daquela tensão, ela também vai sentir o seu emocional conforme você vai ficando calma. Ela vai se regulando. Por mais que demore um tempinho, 2, 3 minutos, ela vai se regulando. Então, é perceber isso. A criança vai ter o seu tempinho, mas o tirar de cena é muito importante, porque às vezes a gente fica também tentando negociar com a criança naquele ambiente, todo mundo olhando, e a gente às vezes se coloca no lugar, tô tentando negociar porque eu quero que pare de chorar. Porque a pressão tá maior. E não, se o cuidado é com a criança, o melhor para ela é não ter todo mundo olhando e julgando ela também. Todo mundo olhando porque o olhar, né, condena. E a criança, por mais que ela não entende em si, nossa, está julgando que mamãe ou papai, ou enfim, está errado, ela sente
sente que tem uma reprovação ali, ela sente uma tensão. Uhum. Então, se o intuito é ajudar, o tirar de cena e o acolher, e entender como que essa criança aceita ser acolhida, é o primeiro passo. Assim, é importantíssimo. E eu acho interessante, Jéssica, porque quando você fala assim de tirar de cena, eu já vi acontecer várias vezes. Tem algumas pessoas que elas tiram de cena, mas elas fazem uma cena para quem está assistindo. Ela pega a criança, eu já falei para de chorar agora. Não, já falei. Não é não, não sei o quê. Então ela tira a criança de cena, ela vai para um lugar mais quieto. Mas ela vai assim, ó, num nível que não está ajudando a criança, entendeu? Está piorando as coisas, que aí a criança vai se sentir ainda mais inadequada. Do tipo, eu não posso demonstrar que eu não gostei, eu não posso demonstrar o que eu estou sentindo, entendeu? E aí eu acho até interessante colocar que, por exemplo, né? Como que eu vou tirar de cena? Falar para a criança, mesmo que ela esteja ali no ápice do chororô, ó, Sim. eu vou levar você para um lugar para a gente poder conversar. Pronto, pega a criança, tá em silêncio, não precisa fazer show para quem está olhando, entende? Então esse é um ponto que eu acho muito importante. O segundo ponto, que é algo que você falou essencial, não é permissividade. Não é porque aí entra a questão, a criança começa a chorar, chorar, chorar. Você quer? Então toma. Toma para ficar quieto. Não é isso. Se foi uma decisão que você tomou, que, sei lá, tem que ir embora, ou tem que, não vai tomar sorvete, ou qualquer coisa que tenha acontecido, o não é um não, entende? E o acolher esse estado emocional da criança não quer dizer que você está tirando esse não. Se você falou, não, hoje não vai tomar sorvete, cada um tem os seus motivos, não vai tomar sorvete. E aí, o que a gente vai fazer? Ajudar a criança a lidar com essa frustração de não tomar o sorvete, né? Então, assim, a gente falando parece situação, assim, muito simples. E é situação simples, porque a vida da criança é simples. Então, não adianta a gente querer chorar. E eu já vi também muito adultos falar, mas você nem tem motivo para chorar, eu que tenho. Poxa, a criança nem sabe o que é a vida do adulto. Não tem a mínima ideia. Então, para ela, realmente, o não tomar o sorvete é o fim do mundo. É uma frustração muito grande. E pelo cérebro imaturo, ela não consegue lidar com aquilo. Então, é muito importante também entender que o não é não, mas que o acolher essa frustração e seu ponto de calma gente, é como se fosse assim, o farol no meio da tempestade. O barco tá lá no meio da tempestade, ele vê o farol, ele sabe que chegando ali ele tem um porto seguro, que vai dar tudo certo. Os adultos têm que ser esse porto seguro, entendeu? Então, assim, ser a calma que a criança não consegue ser. Não é que toda vez vai dar certo, é o que a Jessie falou. Tem dia que a gente tá fora do eixo também. Mas o que a gente não pode cair é todo dia, toda situação, a gente tratar a criança de uma forma não respeitosa, né? Exato, perfeito. E aí, dentro do que você falou, seria outro caminho. O tirar de cena é isso. Por mais que seja muito pequenininho, é importantíssimo pontuar, porque ela sabe que está tirando de cena. O silêncio já demonstra que é um acolhimento, você não está julgando. O tirar de cena, que seria esse outro caminho, fica quieto. Muitas vezes é o tirar de cena para controlar e parar o choro, porque tá difícil de lidar. Então, eu tiro de cena, leva para o cantinho. Se você não parar, você vai apanhar. Ou se você não parar, você não vai ganhar sorvete. Então, é outro caminho. Você não está acolhendo a dor. Você está pedindo para ela calar. Então, se ela cala a dor, ela não aprende a lidar. Ela vai moldar. O que é moldar? Ela vai aprender a não chorar. É basicamente isso. Ela aprendeu que se ela chora, ela não é aceita do jeito que ela é. Então, dentro daquilo que a gente também falou que a criança vai aprender conforme a resposta do adulto vem, então, se eu tô ali angustiada, se eu choro, e o que vem é, fica quieta, não pode. Então, eu expressar isso não é legal. Mas a criança não deixa de sentir raiva. Ela não deixa de se frustrar. Ela só deixa de expressar. Ela só deixa de aprender. Ela só deixa, na verdade, de pensar em como lidar e nomear. Ela se cala. Então, tipo, chorar, não vou chorar porque eu não vou ser amada, a mamãe não vai, a mamãe ou o papai ou a titia, ou na escola, a tia da escola, a professora muito brava vai me corrigir, ou, enfim, tem momentos ali que a criança sente, a gente não sabe, tem as conduções que a criança, né, pode se sentir exposta, não é bem recebida, enfim, isso vai ter uma marca.
porque a criança vai entender que a sua expressão não é bem-vinda. Então, como que isso, a longo prazo, vai ser desenvolvido? Uma criança que não pode expressar, se ela não pode expressar, como aprender o que ela está sentindo, primeiramente? Ela não sabe se ela está sentindo raiva, se ela está triste, se ela está o quê? Ok. Como que ela vai aprender a lidar? Eu não sei se eu estou sentindo raiva ou se eu estou sentindo medo, então se confunde. O básico, que a criança não aprendeu o básico que eu estou sentindo. Hein? Entender que medo é uma coisa, tristeza é outra e raiva é outra. Então, se a gente não permite que ela se expresse para ela entender esses pontos, como que a gente vai conseguir lidar? Como que a gente vai conseguir impactar para que esse adulto se desenvolva emocionalmente saudável e quando estiver lá na vida adulta, não seja um adulto que vai socar a parede quando sentir raiva. Vai ser um adulto que, ó, não tô bem, eu preciso fazer alguma coisa porque eu não tô bem e eu vou explodir, então eu vou sair de cena. Vou pegar o carro, eu vou dar uma volta. Mas esse adulto que sai de cena é o adulto que aprendeu a nomear o que ele sente. É o adulto que aprendeu a lidar com o que ele sente. Então, é importante a gente pensar nisso, porque a infância ela tem um reflexo muito importante na trajetória toda, assim, na adolescência. Então, não adianta a gente pensar, tem esse controle da infância e depois melhora. Não vai melhorar, né? A não ser que a gente se coloque numa posição de investir numa relação para mudança. Se não, eu acho muito difícil, assim, como que muda se ele nunca aprendeu a olhar para os sentimentos, para as emoções? Exatamente. E tem uma coisa que eu acho muito injusta, porque assim, quando a gente olha para as crianças, principalmente nessas situações muito desafiadoras, a gente quer que eles se comportem, que eles sejam crianças boazinhas, bem educadas, que não expressem o que eles querem. E às vezes eles vão expressar a raiva deles de uma forma que, assim, é como se você tivesse ferido eles com o seu não ou com o que aconteceu, tá? E eles vão te ferir de volta. Você é chata. Eu não gosto de você. Eu não te amo. Gente, quando a criança fala isso, é exatamente a questão de que ela está devolvendo para essa outra pessoa, para esse adulto, a dor que ela está sentindo. E aí, cara, eu vejo muito isso. O adulto, ele entra numa neura, assim, como assim você não me ama? Eu faço tudo por você, eu quero só ver quando você vier atrás de mim. E tipo assim, a criança, ela só expressou do jeitinho que ela sabe. Ela não tem repertório para elaborar uma informação de que, tipo, olha, agora eu estou muito nervoso com você, mas não quer dizer que eu não te amo. Poxa, não é assim. Então ela vai falar, eu não te amo, você é chata, eu não gosto de você, eu quero ir embora dessa casa. É muito comum. Mas o que, que o adulto tem que olhar? O que está por trás disso? Porque quando a criança fala, eu quero ir embora dessa casa, o que ela quer é ouvir o quanto ela é necessária naquela casa e o quanto ela é amada naquela casa. Por mais que você fale, às vezes ela vai meio que, não é, ok. Mas você validou que a vida dela é importante ali para você. Quando ela fala não te amo, a gente sabe que não é verdade. A criança ama sim. Mas ela não tá naquele momento na vibe de dar um beijo no abraço, né? Então, assim, eu acho muito injusto, porque as crianças, elas não têm espaço para expressar isso, elas não têm espaço para, do jeitinho delas, né, falar o que não tá bom, mas nós, como adultos, temos. A gente sempre, quando a gente tá super mal, ou é alguém da nossa família, ou um amigo muito próximo, poxa, às vezes a gente manda mensagem, né? A gente não tem mais o costume de ligar. Antes ligava, não tô bem, tô com vontade de chorar. Chega em casa com a pessoa que convive com você. Nossa, hoje o dia foi péssimo, eu tô muito cansada, eu não quero fazer nada. E os adultos, eles se dão esse apoio emocional. Então, eu sempre vou ter uma pessoa de referência. Quando acontece uma coisa ruim, sempre vai ter uma pessoa que você vai ser a primeira pessoa que você vai contar. Bati o carro, morreu uma pessoa da minha família. Qualquer coisa que acontece com você, essas pessoas são as pessoas de referência que você conta e que você sente que essas pessoas te entendem. E isso não acontece com as crianças. Então, isso eu acho muito injusto, porque a gente, como principais cuidadores e que convive com essas crianças, a gente tem essa obrigação de mostrar para eles que mesmo quando eles não estão ali
se comportando do jeito que a gente queria que eles se comportassem, eles ainda são amados, porque eles são amados por nós, sabe? Então eu acho que assim, se a gente oferecer um acolhimento em todos os momentos, da melhor forma possível, da melhor forma que a gente tem no momento, como a gente falou, tem dia que vai estar tudo certo, vai ser incrível, você vai falar, nossa, hoje eu arrasei, acolhi super. Tem dia que você vai falar, putz, gritei, não dei conta e beleza, tudo bem. Mas assim, o importante é que a criança entenda que esse adulto que tá na vida dela, que faz parte do dia a dia, que beija e abraça e fala que ama, ele ama de verdade. Não é que ele só ama quando você se comporta bem. Exato. Porque isso é uma mensagem, por mais que não seja falado, fica essa mensagem. Eu só te amo quando você se comporta bem. E aí a gente gera o quê? Crianças boazinhas, que vão fazer ali 7, 8 anos de idade. Nossa, não dá trabalho nenhum, olha, estuda sozinho. Mas a criança não sabe nomear o que ela está sentindo. Chega na adolescência, começa a ter sintomas de depressão, ansiedade. E às vezes tem crianças que nem precisa chegar na adolescência para começar a expressar isso. Então, conforme a gente vai formando um vínculo muito forte com essas crianças, e ensinando, e eu acho que isso, Jess, você pode aprofundar um pouco mais agora, ensinando o que é educação socioemocional, por que ela tem que acontecer, por que a gente tem que nomear as emoções. E se a gente tem isso e oferece isso para a criança, a gente vai criar uma relação de muito mais proximidade, muito mais junto, e ali, a hora que chega na adolescência, que é normal que o adolescente ele se separe um pouco do núcleo familiar, que ele vai explorar o mundo, ele vai explorar o mundo, mas ele não vai deixar a família de lado. E acontece muito que quando a gente cria relações na infância que são assim muito conturbadas, que a criança não se sente acolhida, que ela tem que ser a pessoa perfeita e ela não pode errar nunca, a hora que ela chega na adolescência, ela não quer passar tempo com família. Entendeu? Porque a família é chata. Ela não pode ser ela mesma com a família. Então, isso é muito sério, né? Sim, exatamente. E pensando nessa questão da adolescência, eu gosto muito daquela uma frase, uma ideia que se fala, principalmente na adolescência, que tem, é isso, já tem essa separação, né? Começa os grupos, que grupo que eu pertenço, quem sou eu, né? Então é normal ter esse distanciamento. E aí, só que por exemplo, esse adolescente que comete algum erro, enfim, vai acontecer, ele é o tipo de adolescente que vai correr de você, vai esconder o que ele fez, ou ele vai buscar esse apoio, ó, não foi legal, eu fiz tal coisa, me ajuda. E não é aqui numa posição dele entender que ele vai sim ser responsabilizado, ele vai arcar com o que ele fez, mas ele sabe que ele tem apoio, ele tem alguém ali, ó, você vai se responsabilizar, mas a gente tá aqui. Então, ele sabe que ele não tá sozinho. Sim. Só que isso é uma construção, isso foi construído na infância. Então, por que a gente fala tanto dos sentimentos na infância? Educação socioemocional, não só na escola, não só na escola, mas dentro de casa também. Porque esses dois núcleos também, pensando em núcleo social, são as duas bases que a criança tem de mais forte nessa vida, né? Primeiro a família e depois a escola. E aí, depois, o que construir de referência também, sei lá, por mais que ela não tenha esse apoio familiar, que é muito forte, vai ter a questão pontual, mas ela tem um apoio de pertencimento, seja uma professora, que seja um auxiliar, alguém dentro dessa escola que enxerga essa criança, que ela sabe que ela não está sozinha, vai influenciar também, vai ter um impacto na vida dela saber que ela é importante para alguém, né? Então, e esse impacto é dela entender que ela é, sim, importante para alguém. E quando ela se relacionar com outras pessoas, ela cruzar a vida de outras pessoas, ela entender que ela tem importância, né? Ela não tem o papel de agradar o outro, de definir o seu querer, enfim, suas vontades com base no outro. Porque ela aprendeu o que faz sentido para ela. Só que é isso. Ela só vai aprender se ela construir essa consciência. E essa consciência é na infância. Então, a infância é um período muito importante. Eu gosto muito de falar, eu trabalho justamente com as emoções na primeira infância, por compreender o quanto é impactante, assim, de entender que, então se eu fizer alguma coisa, se eu não consigo construir essa relação, depois não tenho que fazer, claro que tem que fazer, só que vai ser muito mais difícil do que se você construir na infância. Pensa, você passou ali 7, 8, 9 anos tratando a criança de uma forma de controle, silenciando. Depois você vai, claro que você
vai conseguir construir uma relação com ela. Só que é diferente se você construiu desde o nascimento. Se você respeitou ela, se você permitiu que ela expressasse essa emoção. E aí, socioemocional, o termo, é justamente o que diz a própria palavra. O emocional, que é o desenvolvimento emocional, essas referências emocionais, quem eu busco, como eu me sinto. Eu sou amado por quem eu sou, eu sou amado porque eu sou bonzinho. Ou eu sou amado quando eu me comporto de tal forma. Na escola, eu sou querido, eu sou um aluno acolhido dentro das minhas particularidades, ou eu sou acolhido porque eu sou mais inteligente, ou porque eu sou o que não faz bagunça. Então é importante a gente entender, porque se existe esse molde, a criança vai construir essa máscara, né? De que eu sou amado por essa máscara. O que não quer dizer que seja ela. Porque ela também não sabe nem quem ela é, porque ela não aprendeu. Então, se nós adultos não permitindo, e é o básico. Ai, como que eu faço para ajudar na primeira infância? Gente, é o básico. Não é um bicho de sete. É muito simples. Primeiramente, realmente a criança precisa expressar. Como que a gente entende? Como que a gente consegue identificar o que a gente sente? É expressando. E a criança pequena que não tem maturidade, ela precisa expressar. Ah, mas eu não sei. Ela não sabe ainda se ela tá com raiva. Ela não sabe se ela tá triste. É você que vai nomear. Então, é você que precisa ajudar ela. Ah, como? Criança pequena, diálogo e visual. Eu trabalho com recursos emocionais. Eu construí alguns recursos que são objetos justamente que ajudam nessa nomeação. Que é o quê? É o palpável. A criança pequena, ela precisa de material palpável para olhar. Peraí, eu tô triste? O que é tristeza? O que é tristeza? Se você perguntar para uma criança, para a gente adulto já é difícil de responder, mas a gente consegue, né, dar exemplos. Uma criança, o que é a tristeza? Ela não sabe nomear ainda, ela não consegue fazer essa associação. Então, o papel do adulto é nessa expressão e ajudar a conduzir ela para entender. Você vai precisar sim enxergar ela, vai precisar sim olhar com mais atenção. Por que ela está fazendo isso? O que vem antes desse choro? Ah, é durante o almoço, ela não dormiu o soninho da tarde. Poxa, então ela tá cansada. Não dá para esperar de uma criança pequena que ela te diga, exatamente do jeito que você falou. Tô irritada, meu sono, ó, tô com fome, tô com sono, já passou do horário. Ela não vai te dizer, ela nunca vai te dizer. Ela, mesmo depois que ela começar a fazer o domínio, né, a aquisição da linguagem oral, lá pelos 2, 3 anos, ela ainda vai ser muito difícil para ela colocar para fora. Então, você precisa ser justamente a pessoa que ajuda ela a nomear. Então, tanto o recurso, juntamente com o diálogo, é para ela olhar e identificar, eu estou me sentindo triste. E aí trazer situações, eu me sinto triste quando acontece isso, isso. É isso que você está sentindo? Vai ter vezes que a criança vai falar isso. Mas qual rostinho você se identifica? E aí ela percebeu, vamos olhar no espelho? Vamos perceber como que fica o seu rostinho? Tô feliz. O sorriso é diferente quando a gente franze a testa. É o básico, mas para a criança pequena ela precisa. E se não tiver alguém que pare para ela perceber o próprio corpinho, quando você fica irritado, você começa a bater, você começa a jogar coisa no chão. Poxa, você tá aí, você acha que você tá feliz? Ou será que você tá um pouquinho irritado porque você não conseguiu fazer tal coisa? É muito simples, assim. É de parar e enxergar, sabe? E parar e conseguir conduzir a criança para esse olhar para si mesmo. E às vezes nessa correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue olhar nem pra gente. É difícil, mas é muito importante. A criança precisa. Se você não enxergar ela, como é que você vai identificar? Como é que você vai ajudar ela a perceber o que ela sente? Se você não consegue desacelerar e ajudar ela nesse processo de se perceber mesmo, né? O cuidar, o olhar para as emoções é basicamente perceber o que você está sentindo. Como que o meu corpo está respondendo? A criança pequena não consegue fazer isso. E é você, adulto, com os recursos e com esse diálogo, com esse acolhimento que vai ajudar e vai conduzir. Ai, mas e o lidar? O lidar vem depois. Que a partir do momento que ela sabe, eu tô com raiva. Tá, você tá com raiva? Ok. Quando a criança começa a nomear, ponto, ela entendeu. Ela associou. Tô com raiva. Perfeito. O que você quer fazer com essa raiva? E aí você vai ter um ponto. Ou você der alternativas, ou você deixar ela também. Mas quando é muito pequenininha, é legal dar alternativa. O que você quer fazer? Tá com muita raiva? Vamos pular? Vamos, se ela tá muito
agitada, vamos socar Almo- a almofada? Vamos correr no corredor, correr na rua. O que você quer? Alternativas, a criança precisa disso. Não dá pra Uhum. também. Como que você quer lidar? E aí a criança não fala nada, pensa aí e me fala. Não, ela não vai pensar aí, né? Você dê alternativas. E um dia ela vai aceitar uma alternativa, outro dia ela vai aceitar outra, outro dia ela não vai querer nada. Ela só vai querer que você fique longe dela e vai gritar. E é legal a gente entender que é assim mesmo. Não existe essa perfeição de que, eu tô cuidando, mas tava indo tão bem, ela tava aceitando, mas ela jogou longe, não quer nada, tá tudo bem. Ela tá ainda, é intenso. Hoje ela não quer. Você tenta uma aproximação, amanhã talvez ela vai querer diferente. Não vai ter uma linearidade, todo dia ela vai aceitar. Todo dia ela vai querer olhar no espelho. Não vai. Uhum. E aí, se a gente não entende isso, a gente se frustra. Vamos lá olhar no espelho. Não, não quero. Poxa, mas tá escrito que tem que olhar no espelho. Não tem esse enrijecimento, né? É mais flexível, assim, de você entender a sua relação com a sua criança, que é diferente da minha criança, que é diferente da criança da Tami. Cada criança é única. Então, a gente vai usando diálogos, recursos para ajudar nessa construção, nessa percepção. Mas a gente não vai tratar a nossa criança como o vizinho trata o filho dele. O filho dele não é meu. O filho dele não tem as mesmas necessidades. As necessidades são parecidas, mas não tem o jeitinho do meu. Eu não entendo o filho do vizinho que nem o filho do vizinho, que nem eu entendo o meu. Uhum. A relação que eu tô construindo com o meu filho é diferente do filho. Então, de perceber que é único, sabe? De olhar essa individualidade mesmo. E de que cada dia é único até pra gente. Porque, por exemplo, eu tô triste. Hoje eu tô triste e eu quero comer um hamburgão e depois tomar um açaí, porque é o jeito que eu vou preencher esse vazio dentro de mim. Outro dia eu tô triste, não tô afim de comer. Eu tô afim de, sei lá, assistir um filme para espairecer. Outro dia eu tô triste e eu ligo para uma pessoa para conversar e chorar no telefone. Entende? A gente também é assim. Então, eu gosto sempre de fazer esse paralelo, porque da mesma forma como a gente tem essa liberdade, a criança também pode ter essa liberdade de cada dia aceitar de um jeito. Não tem regra. Mas o que é legal é, a partir dessas dicas que a gente trouxe, trazer esse olhar para a criança, de que ela é importante, de que ela que os sentimentos dela são válidos e que seja chorando por conta de não vou tomar um sorvete, caiu meu pirulito no chão, é importante porque é importante para ela, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito de conversar sobre esse assunto. O nosso tempo está acabando, Jessie. Então, eu acho que a gente tem muitas outras lives por aí. Então, para quem participou, eu queria super agradecer por estar aqui, ouvir esse diálogo. Depois, se vocês quiserem mandar também comentários sobre a live para mim, para a Jessie, e temas que vocês querem que a gente traga, a gente vai fazer muitos outros, sabe? E a Fer colocou aqui, a minha filhada pede para gritar e quer que eu grite com ela até ficar mole, dá certo. Então, assim, são vários recursos, né? Cada um vai entender como vai ser melhor. Então, assim, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Jessie. Depois, pessoal, vai lá no perfil dela, conheçam os recursos que ela falou. São muito legais. Obrigada, viu, Jessie? Eu agradeço. Próxima, estamos aqui. Tá ótimo. Então, boa noite para todo mundo. Até mais. Até.